Olá, muito boa noite. Como estão todos? Olá, boa noite. E Fernanda? Boa noite a todos. Vamos entrando. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Farmácia Manipulata. Hoje com um super lançamento, uma super novidade para vocês em primeira mão. E querida, só esperar uns minutinhos para a gente começar, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Fernanda, você pode me acenar? Eu tô com um fone de ouvido novo aqui. Queria saber se tá sem eco, se você me escuta em bom som. Ótimo, obrigada. Ei, Fernanda. Vamos lá, pessoal. Vamos começar. Mantendo o compromisso com a pontualidade. Quem me conhece sabe, tanto que eu adoro uma pontualidade. Gente, para quem não me conhece, né, meu nome é Keila Barbosa. Eu sou farmacêutica e diretora técnica da Farmácia Manipulata. E hoje nós estamos aqui então para mais uma live, né? A gente tem mantido aí uma periodicidade mensal, buscando sempre assuntos que sejam relevantes tanto para os nossos queridos, né, clientes, quanto para o público, né, para as nutricionistas que nos seguem, nossas queridas nutris. E hoje a live ela acontece em parceria com a Infinity Pharma, que é uma empresa, né, do setor magistral, muito preocupada com inovação, com produtos eficazes, de qualidade. Então nós convidamos a Infinity e também pela relevância desse lançamento que a gente vai falar sobre ele hoje, né? Eu fiquei apaixonada pelo produto quando eu o conheci e achei que valia muito a pena porque ele traz aí uma luz, né, para muitas pessoas que fazem uso, né, que convivem com questões cardiovasculares, que fazem uso das estatinas. E então, nosso tema de hoje é compostos bioativos para o equilíbrio da saúde cardiovascular e intestinal. E quem vai falar conosco hoje é a especialista Daniela Baldan. Ela é nutricionista, ela é especialista em nutracêuticos e probióticos, é pesquisadora de compostos bioativos e ela integra o setor de pesquisa e desenvolvimento, né, o P&D da Infinity Pharma. Então, ninguém mais apropriado para contar para a gente aí tudo a respeito, né? Garanto que foi um achado aí, enquanto, né, porque, né, são muitas opções de produto a serem lançados e com certeza foi um achado aí. Então deixa eu chamar a Dani. Vai entrar pela Infinity. Vai dar tempo.
Olá, boa noite, Keila. Tudo bem? Achei. Ei, Daniela, boa noite. Tudo bem e você? Tudo bom também. Muito bom estar aqui com você hoje. Poder falar de uma coisa tão maravilhosa, né? Que é saúde, que é prevenção, que está no DNA da Infinity. A gente gosta tanto de pensar nisso, né? A medicina personalizada, pensando a prevenção, porque é tão melhor prevenir, não é mesmo? Sim, nossa, sem dúvida, né? E é o futuro, né, da medicina. A gente está olhando para a prevenção e não, né, para depois, né, já ter que fazer muita coisa para resolver um problema já instalado, né, mais grave. A maioria das vezes, né? Eu sou nutricionista, sou do PID da Infinity e eu trabalho muito em consultório, sou prescritora. Muitas vezes o paciente chega no nosso consultório com uma patologia muito bem instalada, já com muitos danos metabólicos, ou seja, não que seja tarde, mas tantas coisas tão efetivas poderiam ter sido trabalhadas na ótica da prevenção e, infelizmente, a maioria das pessoas espera, né? Esses sintomas estarem muito bem instalados para aí sim ir atrás do profissional de saúde, né? É, é forma antiga, né, dizer a saúde é doente, mas eu acho que já estamos caminhando muito, né? Tanto os profissionais, né, quanto a consciência dos próprios pacientes. Exatamente. A gente está, aquele trabalhinho de formiguinha, né? Dia após dia, a gente está conseguindo despertar isso nas pessoas. É verdade. Legal. Dani, então é o seguinte, seja muito bem-vinda, né? Muito obrigada, tá? Conosco, é uma honra tê-la na live da Manipulata. E Muito deixa eu só dar um recadinho antes. O pessoal que está entrando, que já entrou, ao fim da live, nós vamos fazer o sorteio de um tratamento para 30 dias desse produto inovador. que legal! E, é, então, façam o cadastro, né, no link da bio, aí do Instagram da Manipulata, e aí todos que estiverem cadastrados vão concorrer, e a gente anuncia amanhã pela manhã no nosso Instagram o ganhador e fazemos contato também para avisar, tá bom? Muito Então, legal. vamos começar nosso bate-papo, né, Dani? Vamos falar de compostos bioativos, vamos falar de saúde, que esse papo rende. Tomara. A gente vai falar de um composto bioativo que atua na saúde cardiovascular, Exato. né? E a gente estava falando aí da questão de só resolver quando já tem o sistema instalado. Que você tem hoje aqui no cenário, no Brasil, de como que a doença cardiovascular acomete a população, quão grave isso é, né? No cenário assim, quase que epidemiológico. De fato, né? Principalmente porque as questões cardiovasculares, elas se desenvolvem no decorrer de décadas, né? E muitas vezes elas são assintomáticas. Então, o acúmulo de gordura intravisceral, que é a gordura que se localiza na barriga, o sedentarismo, a alimentação inadequada, isso vai fazendo com que todos os danos metabólicos vão acontecendo meio que no silêncio, né? Então é aquela coisa, o colesterol está sempre ali no limite, um LDL mais alto do que deveria, um HDL mais baixo do que deveria, essa gordura intravisceral inflamando de uma forma bem baixinha, assintomática, todo o organismo desse paciente. Então, as doenças cardiovasculares, elas caminham assintomáticas grande parte do seu desenvolvimento. E é justamente por isso que as pessoas acabam se assustando, de repente, com um exame laboratorial alterado ou já precisando de um cateterismo, porque já tem algum problema de entupimento arterial e muitas vezes esse problema já se instalou. Então, pensando, é óbvio, né? Não só na questão da mudança dos hábitos de vida, então, nunca é demais falar, né, Keila? Uma alimentação saudável, que
priorize principalmente os alimentos in natura. Então, uma abundância de legumes, verduras e frutas, atividade física no mínimo 3 vezes por semana e também cuidar do gerenciamento do estresse e da qualidade do sono. Fizemos a tarefa de casa. Então, aí sim, a gente pode fazer o quê? A gente pode pensar na prevenção, colocando um composto nutracêutico para ajudar nessa questão de diminuir gordura intravisceral, diminuir o LDL, aumentar o HDL, diminuir os triglicérides, né? Como, por exemplo, o composto bioativo que vem com a laranja, conhecida como pomelo. Esse composto bioativo se chama naringina e é ele que é o princípio ativo desse produto que a gente veio falar um pouquinho hoje, né? Que é o Cardiolife. Que, como o próprio nome diz, ele quer fazer o quê? Tratar da nossa saúde cardiovascular. De que jeito? Dar vida, né? Né? Dar, dar, dar mais anos de vida, né? Dar longevidade a esse coração, a essas artérias. Sim, trabalhar longevidade com qualidade de vida, né? Então, a naringina no Cardiolife tem uma alta padronização, são 98% desse princípio ativo, Cardiolife, e ele trabalha tanto a modulação do perfil lipídico, então, diminui o LDL, que é esse colesterol que acaba junto com a inflamação, ajudando a entupir as veias e artérias, aumentando o HDL, que é o colesterol que faz o transporte reverso do colesterol e que leva essa gordura que está espalhada nas veias para ser absorvida via hepática e ser devolvida nas fezes para ser eliminada. Então, ele trabalha o perfil lipídico, melhorando o colesterol que tem que ser mais alto e diminuindo o colesterol que tem que ser mais baixo. E também... Atua nessas duas vias, então, das duas formas. Exatamente. E também trabalha a diminuição dos triglicérides, que também está totalmente relacionado com esse aumento de risco cardiovascular. Então, ele consegue fazer essa modulação. E também trabalha o quê? Diminui gordura intravisceral, aumenta o gasto calórico, porque o Cardiolife, através da naringina, ele consegue aumentar a produção de adiponectina. Quanto mais adiponectina tivermos no nosso organismo, maior é a nossa lipólise. O que significa isso? Mais gordura. Vamos traduzir para o pessoal que não é da área da saúde. Exatamente. Quanto mais adiponectina eu tenho no meu organismo, mais lipólise eu faço. O que é isso? Mais tecido gorduroso, mais gordura eu queimo. E aí o que acontece? Diminui gordura intravisceral, diminui também o excesso de gordura corporal. Então ele trabalha de formas diferentes. Todas essas questões acabam piorando os quadros de doença cardiovascular. Então, ele deve ter, fazer uma redução de circunferência abdominal e acaba aumentando com essa gordura visceral, né? Sim. Então, você consegue diminuir quilos na balança, você perde gordura corporal e também você perde centímetros de circunferência de cintura. O que está na cintura? Aquela gordura que faz mal, aquela gordura que atrapalha a comunicação dos meus hormônios, que é a gordura intravisceral, que está muito relacionado não só com o aumento do colesterol ruim, mas também com a hipertensão, que é um fator agravante para os problemas cardiovasculares. Então, diminuir barriguinha, fatalmente eu também vou estar melhorando questões relacionadas à pressão sanguínea. Então, é um produto muito interessante porque ele trabalha em várias áreas. E lembrando também, Keila, que a naringina é um composto antioxidante que desinflama o meu organismo de uma forma integral. Então, vou trabalhar essas questões específicas de gordura no sangue, o LDL, o HDL, os triglicérides, mas ele também vai me ajudar a desinflamar de uma forma integral. E se me ajuda a desinflamar, faz com que todos os meus hormônios voltem a conversar entre si. Então, eu melhoro a sensibilidade de todos os meus hormônios. Logo, eu consigo ter uma melhor resposta aos hormônios da fome e da saciedade. Isso também acaba ajudando
E melhora também o estado geral de bem-estar. Certo. Então, ele é 3 em um ou 4 em um, né? Anti-inflamatório, perfil lipídico, acaba, então, aí, de uma forma indireta, reduzindo o peso, né? Aumentando a energia, a disposição. Sim. E como ele também diminui o geral, ele me desinflama rápido também, né? Temos inúmeros estudos com naringina, todos eles mostrando potencial antioxidante desse composto bioativo. Ou seja, é natural, é uma molécula na natureza, não vai haver efeito colateral. Então, a gente também tem que lembrar que todas as vezes que puder preferir os compostos nutracêuticos, compostos, por nosso organismo, isso vai ser entendido de uma forma muito mais natural, muito menos efeitos colaterais. Porque hoje as pessoas que fazem, porque ele vem aí trazendo uma promessa de uma saúde cardiovascular 100% natural, né? E hoje, né, a classe mais usada, né, para esse controle de colesterol, triglicéridos, as estatinas, nós sabemos que elas são um terror, né? Assim, claro que o custo-benefício, né, Exatamente. acaba, é o que temos hoje, né, para o controle, né, precisa fazer o uso para manter o controle do colesterol, mas ela tem inúmeros efeitos, né, colaterais, e cada vez as pesquisas têm mostrado mais alguns, né, além do que o paciente sente, né, dores, cansaço, a dor muscular, que é horrorosa, né, e aí, chegando até na questão das mitocôndrias, né, e a gente gosta, né, de falar muito delas. Então, como que o CardioLife, ele vai poder substituir? A pergunta que todo mundo quer fazer é essa. O CardioLife, ele vai poder substituir uma estatina? De que forma que esse paciente que já usa estatina pode inseri-lo na sua vida, assim, e com qual benefício, né? Bom, primeiramente, as estatinas, a grande vantagem das estatinas é que elas depletam a coenzima Q10, que está intimamente relacionada com a contração muscular. E por isso que muitos pacientes têm certas dores musculares, porque existe uma depressão na produção da Q10. Então, primeiramente, todos os pacientes que fazem uso de estatinas precisam de suplemento de coenzima Q10. Porque precisam suplementar Q10. Sim, você vai estar naturalmente produzindo menores quantidades do que o seu corpo precisa. Então, o principal problema Ô, Dani, deixa eu te interromper, eu já sei que o pessoal vai perguntar. E aí, em qual dosagem? São A Q10 o CardioLife são 200 miligramas ao dia. Não, eu estava te perguntando ainda sobre a coenzima Q10, né? Porque essa informação é importante, né? Então, já está na estatina, é preciso, principalmente, eu conheço paciente que tem muita dor muscular, Sim. desde que começou a tomar estatina. Então, assim, em qual dose de coenzima Q10 o profissional deve prescrever a coenzima, né? Qual dose? Isso vai depender muito da avaliação do cardiologista sempre. Ele é o prescritor do caso, né? Mas vai depender muito de qual é o risco cardiovascular que essa pessoa se encontra. Quais fatores associados de comorbidade ela tem para colocar em risco cardiovascular pequeno, médio ou grande. A maioria das formulações, como elas possuem outros componentes na fórmula, trabalham com 100 a 200 miligramas de coenzima Q10 na fórmula. Isso vai depender muito de quais são os outros que você está adicionando nessa fórmula de proteção cardiovascular. Ok. E aí eu te interrompi, desculpa. Você estava falando da... pensei como que a gente pode inserir Sim. o CardioLife. Elas têm essa questão de elas fazerem a
Q10. Então, todas as pessoas que têm uso de estatinas precisam fazer a reposição de coenzima Q10. Isso é importante. E vai depender muito do perfil do paciente. Se é um paciente que já está em uso de estatinas, não adianta você tirar um medicamento alopático que tem o seu receptor-alvo que age especificamente naquela rota metabólica e colocar, do nada, um nutracêutico. Você precisa fazer o desmame. O que significa? Você vai trabalhando dosagens cada vez menores de estatinas e vai colocando o Cardiolife no lugar. E é óbvio, isso sempre avaliando os exames laboratoriais. Essas coisas, elas não podem acontecer assim de uma hora para outra. Parei com a estatina hoje, quero começar com o Cardiolife amanhã. Temos que trabalhar com a filosofia do desmame. Esse prescritor, ele vai diminuindo as doses de estatina e vai aumentando as doses de Cardiolife até achar o balanço perfeito, a homeostase para cada caso. Muitas vezes é possível, junto com mudança de hábitos de vida e de alimentação, sair da estatina e ficar apenas no Cardiolife ou em outros compostos nutracêuticos, muito do entendimento de cada prescritor, né? É o sonho, né? Conseguir ficar livre da estatina. Então, assim, deve ser feito com acompanhamento do prescritor e o monitoramento do exame, né? Dos exames, do perfil lipídico. Exatamente. Joia. Tem uma pergunta aqui para a gente. Ah? Existem nutrientes? Tem uma pergunta que eu já vou te passar de uma vez, da Lu Nutri. Existem nutrientes que atrapalham ou melhoram a absorção da coenzima Q10? A coenzima Q10, ela é facilmente, você consegue obtê-la de várias formas, mas o jeito mais favorável de você fazer o consumo da coenzima Q10 seria ou ao começar do dia ou ao final do dia. Nós gostamos de chamar de janelas metabólicas, entendeu? Quando o seu organismo está um pouco mais apto a absorver esses nutrientes. Deixa eu ver se eu entendi. Então, não tem nenhum tipo de alimento que, se tomado junto com a coenzima Q10, vai atrapalhar ou favorecer a absorção dela não, da suplementação. Alimento. Joia. E aí, o horário de tomar essa janela aí, né? Que você nos informou. Exatamente. Então, Excelente. levar em consideração essa questão da coenzima Q10, isso é muito importante, né? Justamente pensando que esse paciente já vai ter essa produção um pouco mais prejudicada. E o legal também, né, que a gente começar a usar o Cardiolife quando o paciente está no começo da dislipidemia, né? Ainda tem uma dislipidemia leve, valores de LDL, de HDL ainda não estão totalmente fora das faixas, né? É aquele paciente que está limítrofe, está quase entrando naquele desvio padrão, que é considerado risco cardiovascular. É lindo você entrar com um composto nutracêutico nesse momento em que pouco estrago metabólico foi feito e, portanto, você consegue só com o nutracêutico reverter toda a tendência que ele estava construindo nele mesmo de desenvolver uma doença cardiovascular. Isso é que é mais legal. Por isso que é o contexto da prevenção. Não é trabalhar para não deixar que o problema se instale. Isso é o mais legal, né? Sim, esse é o paciente ideal, né? É o paciente que os nutricionistas gostam, né? Assim, claro, né? Então, assim, com esse manejo você evita mesmo que ele tenha que passar, né? Pelo uso das estatinas. Exato. E com essa consciência, né? De hábitos alimentares, atividade física, talvez ele deixe de ser o paciente da estatina, né? Com a introdução do Cardiolife. Principalmente que ele vê pessoas jovens já em uso de estatinas. Isso é uma pena mesmo. O Dani, crianças, né? A gente conhece muitas crianças, né? Às vezes já tem a indicação do uso da estatina, ou tem aquele colesterol
às vezes genético, né? Elevado, que precisa de cuidado, de atenção, né? E você poder suplementar com um produto 100% natural, que vai trazer outros benefícios ainda, né? Anti-inflamatório. Eu fiquei apaixonada quando eu fui apresentada, porque eu consegui enxergar assim, muitas possibilidades, né? Muitas pessoas beneficiadas com esse produto. De fato, é verdade mesmo. No caso do colesterol familiar, né, que é esse colesterol que é mais alto, é um traço de família, né? Geralmente a avó tem, a mãe tem. Um nutracêutico muito interessante para ser associado para esses casos de colesterol familiar é a berberina. A berberina? Uhum. Fica a dica aí para você. Uma associação de Cardiolife com berberina, por exemplo, seria lindo. Cardiolife, berberina e coenzima Q10. Lindo. Anotando aqui. Joia. Maravilhoso. E isso deve, o Cardiolife, ele deve ser, a gente falou você começou a falar da dosagem, né? De 200 miligramas. Exato. Uma vez ao dia? Sim, aí vai depender muito do prescritor, né? Qual é a situação desse LDL, desse HDL, mas a princípio sim. E aí tem uma dose máxima, segura? Existem que trabalham com doses maiores. Mas em se tratando de compostos farmacêuticos, o interessante, bom, aí vai depender muito de cada prescritor. Alguns gostam de trabalhar com doses de ataque, doses maiores, e outros gostam de trabalhar com doses a partir de qual gramagem ele vai responder. E a partir daí ele... Então, mais uma vez, é muito individualizado isso também. Uhum. Responder a pergunta da doutora Alice. Sim, doutora Alice, a live vai ficar gravada, tá bom? No nosso Instagram, e também a gente vai subir para nossa página, no nosso canal do YouTube. Joia. E aí, e essa dose, e nos estudos, existe estudo de comprovação de eficácia em humanos, né, desse produto? Sim. A naringina já é vastamente estudada. Então, ciências científicas muito robustas, muito bem estabelecidas já. E no Cardiolife, qual é a diferença, né? Não é mais uma naringina. É uma padronização de 98% de naringina. Ou seja, o que você consegue entregar biodisponível para ser absorvido por esse organismo é muito efetivo, é muito eficaz. Por isso que a miligramagem não precisa ser alta. Certo. 98%, né? O pessoal que mexe com a extração, né? É um feito, né? Exatamente. É muita tecnologia, né? Oi? É muita tecnologia por trás disso. Muita tecnologia. Ah, ótimo. Eu ia te perguntar também, que eu vi que ele tem vários selos, né? Ele pode ser usado por veganos. Sim. Por conta... Então, ele é 100%. Sim. Por causa do método de extração. Exatamente. Que é aquoso, né? Ele não leva nenhum componente orgânico, né? Solvente, né? Orgânico. Vegetarianos podem estar sem problema nenhum. E o gluten free, né? As pessoas também celíacas. Isso tudo vem por laudo, né? Então, isso é tudo testado em laboratório. Então, nós levamos essa questão dos selos e claims muito a sério, porque a gente sabe que pessoas que são intolerantes ou que são as celíacas, elas não podem ter contato com nenhum tipo de traço de glúten, né? Então, sim, tem os... E o GMO, né, relacionado a produtos transgênicos, cada vez o consumidor tem se atentado a isso, né? Nutracêutico, vem de uma fonte natural, mas como que essa laranja foi cultivada, né? E não é a laranja comum, é uma laranja diferente. Algumas pessoas conhecem com outros nomes. A gente acha no Brasil, eu vi uma foto, é uma laranja meio branquelinha, né? Isso, ela não se presta a suco, então ela não entra nessa parte alimentar, é uma laranja diferente. Ah, bacana.
Joia. Deixa eu ver o que mais. Com relação às dosagens. Ah, sim. Existe algum contraindicação, efeito colateral ou alguma incompatibilidade medicamentosa do, Ela, do tabagismo? a concentração sérica da lovastatina. Então, os prescritores que sabem que já está fazendo uso, provavelmente tem que trabalhar com recalibrar da dose, porque ela aumenta a disponibilidade da lovastatina. Então ela tem uma interação medicamentosa com a lovastatina. Também. Aumenta a biodisponibilidade. Sim. Quer dizer, a disponibilidade. E aí, e com os outros, as outras estatinas, assim, vastatina, isso também ocorre? A lovastatina mesmo que isso ocorre. Tá. A lovastatina hoje em dia é até pouco usada, né? Ela é uma das primeiras, quase ninguém. Sim. Poucas pessoas utilizam. Fato. Joia. E aí, eu queria te perguntar se você quer trazer para gente alguma, né? Você também é especialista nos probióticos, Sim. da gente falar um pouquinho agora da saúde intestinal. Sim. Bom, nutricionista pedir para falar de saúde intestinal, de microbiota é piada, né? Porque a gente praticamente só estuda sistema gastrointestinal. Então, a gente tem que se debruçar muito bem, principalmente sobre o intestino, porque a gente sabe cada vez mais, a ciência está aí para comprovar que um intestino saudável, uma microbiota equilibrada, é a garantia de uma vida longa, de uma vida com saúde, com qualidade. A microbiota, todo mundo já sabe, né? É aquela população de bactérias que vivem no nosso intestino. Existem vários tipos delas, não apenas lactobacillus, são bífidos, são várias classes, e elas vivem ali em comunidade, tentando viver em amizade. Só que temos as bactérias boas e temos as bactérias patógenas. Elas vivem nesse equilíbrio dentro do nosso intestino. E o que é a disbiose? A disbiose é quando essas populações entram em desequilíbrio e bactérias que são mais nocivas, que deveriam ter as suas populações em menor número, elas começam a se proliferar. E aí se instala o quadro de disbiose. Qual que é o grande problema da disbiose? Ela faz com que o meu intestino perca a função de barreira. Os enterócitos são coladinhos um no outro através de umas proteínazinhas chamadas junções apertadas, as tight junctions. E quando eu entro em disbiose, a primeira coisa que eu perco é essa adesão de um enterócito no outro. Se perdeu essa adesão, esse enterócito desacopla um do outro, e aí o meu intestino, que deveria funcionar como uma barreira, evitando que toxinas entrem na minha corrente sanguínea, essa porta fica aberta, porque esse enterócito perdeu a adesão um do outro. E aí começa a entrar para dentro uma série de substâncias tóxicas que não deveriam estar dentro da minha corrente sanguínea. E aí toda uma cascata inflamatória começa, e é a partir dessa cascata inflamatória que eu dou o pontapé inicial para quase todas as doenças crônicas. Então, como Hipócrates dizia quase 2000 anos atrás, o intestino é a porta de entrada de todas as doenças. E ele estava muito certo. A ciência está provando isso. Então, a gente tem que olhar com muito carinho para o intestino. Nós, nutricionistas, o nosso primeiro protocolo, a nossa primeira conduta quando a gente recebe um paciente é colocar o intestino em ordem. Por quê? Se eu refaço função de barreira, se eu coloco os micro-organismos certos nessa microbiota, eu já começo naturalmente equilibrando várias rotas metabólicas desse paciente e desinflamando o organismo dele como um todo. E falando em desinflamação, especificamente do intestino, é que eu gosto muito de falar a respeito do biointestil, que ele é uma padronização de gingerol com o óleo da palma rosa. Então, é o composto bioativo do gengibre junto com o óleo da palma rosa, com a fibra da palma rosa.
E isso faz o quê? Isso vai lá bonitinho na minha mucosa dos enterócitos, lá no intestino, e vai fazer o quê? Uma cascata desinflamatória. Então, o biointestino é um produto que desinflama especificamente epitélio intestinal. Ajuda a refazer função de barreira, diminui doenças inflamatórias intestinais. Então, aquelas pessoas que sofrem com quadros de diarreia, que se intercalam com quadros de constipação, acompanhados de muita dor, muita cólica, muito empachamento, muitos gases. As pessoas que têm a síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, diverticulite, tantos problemas que acabam... Ou então as pessoas que têm alergias alimentares, às vezes o intolerante a glúten, a lactose, que não está diagnosticado. Está sempre aí tendo uma diarreia 2 por semana, intercalando quadros de constipação. Essas pessoas se beneficiam grandemente com o uso do biointestino. Pessoas que têm o intestino mais preguiçoso, que não conseguem evacuar pelo menos uma vez ao dia, também se beneficiam muito do biointestino, porque ele trabalha também recuperando o peristaltismo, que é o que faz com que o bolo alimentar ande ali nas velocidades e chegue na hora certa para ser eliminado. Então, o biointestino é uma primeira conduta para quase todos os profissionais de saúde que desejam desinflamar os seus pacientes. Então, ele não é um probiótico, né? Nem um prebiótico. Ele é um antioxidante. Tem essa padronização em gingerol e geraniol, que vai agir bonitinho para desinflamar mucosa intestinal. E aí, então, ele tem uma ação tópica, Ele, praticamente. ele funciona em loco. Ele vai ficar Em loco. disponível. Tópica eu digo, né? Em loco. Isso, é. Exatamente. Ele vai estar totalmente viável e biodisponível para ser absorvido na mucosa intestinal. E lá ele vai promover toda essa ação de desinflamação, reequilíbrio da microbiota. Então, indiretamente, vai trabalhar também questões lipídicas, questões de melhora de resposta à insulina, questões imunológicas, porque o intestino está relacionado também com isso. As questões imunológicas, elas estão, né, passaram a ser uma preocupação, né, da maioria por conta, né, da pandemia, do tempo que nós passamos aí, e agora no pós-pandemia, que as pessoas ficaram muito tempo isoladas, então os vírus, né, voltaram a circular. Então, é importante, né, ressaltar isso que você está dizendo, né, a importância do intestino íntegro, bem cuidado, para manutenção da imunidade. Sim, porque vai ser uma série de respostas imunológicas que vão começar a acontecer a partir da permeabilidade intestinal. Então, voltar à função de barreira é também modular o sistema imune. E a gente precisa lembrar, essa barreira, esse epitélio, separa simplesmente o meio externo do nosso meio interno. Isso é muito sério. Quando a gente pensa dessa forma, né, não é sobre o cocô, né, é sobre o que separa o ruim, né, que a gente tem de maior, né, de mais valoroso, né, nossa saúde, nossa integridade, nossa corrente sanguínea, né, tá ali, já está caindo na corrente sanguínea, né. Exatamente. Imagina um monte de coisa que era para ser eliminada está dentro. Intoxicando todos os órgãos, intoxicando o cérebro, intoxicando tudo, né? Não, realmente. E queria te perguntar uma coisa. O biointestino, ele tem ação na formação de gases, flatulência, por exemplo? Ele acaba melhorando essas questões porque ele evita a formação dos gases e ele tem uma ação que a gente chama de carminativa. Ela é calmante dessa mucosa. Então, todos os quadros que envolvem cólica com excesso de flatulência, e isso é normalizado porque ele tem essa ação carminativa, calmante dessa mucosa intestinal que está toda irritada, toda inflamada. As pessoas constipadas, né, que é um sintoma, né, de um intestino que não está saudável, né? Porque essa queixa a gente
tem demais, né? É uma queixa majoritariamente feminina, né? É algo que a gente tem todo dia, essa demanda. Sim, Só o nome do fármaco que nós estamos falando é o é o biointestil. biointestil, exatamente. Isso, agora a gente está falando do biointestil. A gente estava falando do Cardiolife e agora a gente passou para o biointestil, que também é um composto bioativo, né? Exatamente. Nutracêutico é um composto bioativo feito a partir de duas plantas, então é uma molécula natural, ela existe na natureza e ela tem essa ação específica em intestino, né? Uma diferença do biointestil é que a gente gosta sempre de recomendar que ele seja feito em cápsulas gastroresistentes, para que esse insumo seja totalmente íntegro para ser dispensado exatamente lá nas velocidades intestinais, onde ele vai ser absorvido e vai fazer todo o processo de biotransformação e de equilíbrio e de desinflamação dessa microbiota, né? Essa cápsula, né, gastroresistente, a gente, né, temos, nós temos a disposição e ela é pH dependente, né? Ela passa pelo estômago sem abrir, ela só vai abrir quando o pH não estiver mais ácido, que é o pH, né, do intestino, e aí o biointestino chega, né, 100% íntegro, como, né, você já disse, né, Dani? Para Exato. fazer essa sua ação local, inicialmente, né? Depois ser absorvido. E aí a gente está falando das mulheres com prisão de ventre, né? Que é São muito. mesmo mulheres, né? Beijo a todas as mulheres. Parabéns pelo nosso dia, É, semana passada, né? é, esse ano, né? Essa Semana das Mulheres, esse mês das mulheres veio forte, né? Sim. Então, podemos deixar. A respeito, Biointestil, a a respeito dosagem. dessa tendência, Eu só vou desligar essa máquina que está fazendo barulho, tudo mas bem. pode continuar, Dani, um instante. Então, a respeito dessa tendência que nós mulheres temos, né, para sermos um pouco mais constipadas, né, temos que levar em consideração os aspectos alimentares. Então, vamos olhar para a dieta, vamos arrumar o que precisa ser arrumado, né? Temos duas boas porções de salada todos os dias. Temos no mínimo 3 frutas por dia. Estamos tomando no mínimo 1,5 litro de água por dia. Fazemos no mínimo 3 vezes por semana atividade física. Isso tudo corrige questões de constipação. Vamos fazer a tarefa de casa. Fizemos. Aí o biointestino vai fazer um show. E mesmo em pessoas que sejam sedentárias com alimentação ruim, eu tenho casos na minha família de pessoas que fazem uso do biointestino nessas condições e ele já faz a sua mágica, ele já faz o seu efeito. Imagine, então, se a gente cuidar dessas questões comportamentais de alimentação, a maravilha que não... a sinergia que a gente não acaba promovendo com o uso do biointestino, né? Então, nós mulheres temos que prestar atenção no consumo de fibras, fibras solúveis e insolúveis, amido resistente, porque o amido resistente também ele vai servir de alimento para as bactérias boas do nosso intestino, né? Muitas vezes fazer uso de um pool de probióticos, né? Trabalhar com algumas cepas específicas, principalmente lactobacillus, bifidum. Isso também ajuda bastante a regular. Aumentar o consumo dos alimentos fermentados. Então, iogurte, kombucha, kefir, as conservas, como por exemplo o chucrute, o kimchi, aquele pepininho da culinária japonesa, os alimentos fermentados. Isso tudo também acaba colocando para dentro bactérias muito boas que ajudam na regulação do intestino, né? Dani, uma pessoa perguntou para a gente qual que é a dosagem usual do O biointestino. biointestino, ele tem 600 miligramas. Isso pode ser tomado ou você pode dividir essa dose em 2 ou 3 tomadas. Então, cortou na hora que você falou. Então, são 600 miligramas duas vezes, não, divididas duas vezes ao dia. 300 e 300? Isso. Ou até 3 vezes ao dia. Ou pode ser também uma dose única de 600? Sim, pode. Uma vez ao dia, 600 miligramas. Em qual horário?
Bom, sempre que eu penso em modulação intestinal, eu também gosto das janelas metabólicas. Ao começo do dia, que se organiza mais certinho, ou ao final do dia, quando você deu aquela distância de no mínimo 4 horas entre a última refeição e a hora de ir, preferencialmente. Porém, não existe nenhuma contraindicação. Você pode fazer o uso do biointestil no momento que você precisar mais. As pessoas que têm aquela sensibilidade a mais, coisas que cheiram, que lembram gengibre, a indicação é tomar refeição, porque a própria refeição acaba ajudando a minimizar essa questão do cheiro da urgência do gengibre que algumas pessoas podem sentir. Apesar também de que a cápsula Gastroresistente, né? gastroresistente, ela diminui a... Tá dizendo, tá dando um eco. Eu até desliguei aqui já a máquina. Enfim, a cápsula gastroresistente protege, né, desse retrogosto, que ela só vai abrir no intestino mesmo. Sim. Joia, Dani. O que mais você quer nos trazer aí sobre esses dois ativos? Bom, saúde cardiovascular e saúde intestinal, né? São coisas que caminham muito juntas, né? Você nunca vai estar totalmente saudável se não estiver funcionando. Você nunca vai estar muito saudável se o sistema cardiovascular não estiver funcionando bem. Então, são questões que são muito próximas, né? Então, as mesmas condutas que servem para evitar problemas cardiovasculares também acabam servindo para você manter o seu intestino saudável. Então, sempre lembrar, né? Vamos ser ativos, vamos o máximo de vezes possível durante a semana comer de forma saudável, lembrar de consumir sempre proteínas com pouca gordura, então cortes magros, seja de carne ou de frango, ou seja ovo, ou leite, ou queijo, sempre tentar pegar as versões com menos gordura. Precisamos sempre também pensar na higiene do sono, dormir no mínimo 7 horas por noite, num ambiente realmente escuro, livre de distrações, sem as telas, sem nada funcionando. Gerenciamento de estresse. Então, vamos encontrar uma atividade prazerosa. Gosta de dançar? Vai fazer uma aula de dança de salão. Gosta de cantar? Entra no coral. Gosta de, como por exemplo eu, gosta de fazer trilha? Vai no mato no fim de semana, vai passear, conhecer uma cachoeira nova, enfim, vamos buscar atividades prazerosas para o nosso dia a dia, né? Porque isso também ajuda a gerenciar o estresse, né? Eu também sou dessas da cachoeira. Adoro ir pro mar. Que legal! Olha, a Nutri Livinha está perguntando, para pacientes com HAS, em letras maiúsculas, o gengibre do biointestino não é contraindicado? Na verdade, pacientes que têm hipertensão arterial, algumas pessoas geneticamente têm essa tendência a ter uma resposta à presença de gengibre. Essas pessoas, elas já sabem disso de longa data, porque come alguma coisa que tem gengibre, toma um chá de gengibre e sente calor, palpitação. Então, essas pessoas que naturalmente são sensíveis a qualquer produto à base de gengibre, geralmente elas podem sentir alguma coisa. Porém, no caso do biointestino, ele é apenas o antioxidante do gengibre. Então, não é para que isso ocorra. Mas é claro, o prescritor tem que saber disso de antemão e começar com uma dose de biointestino mais baixa, talvez intercalando dias, esperando qual vai ser a resposta desse paciente. Porque todo produto, né, a gente vai ter uma porcentagem da população que é super sensível, né? Igual a café. Tem gente que toma café e tem palpitação. É a mesma coisa. Sim. Então, né, o profissional observar, né, fazer uma, às vezes na anamnese, né, já é possível identificar. O que mais, pessoal? Vocês têm mais perguntas? A gente já está caminhando aí para o encerramento.
né, Dani? Já vou te agradecendo novamente. Disponha do Essa canal. quantidade enorme de informações, né, que você trouxe para a gente de uma forma tão clara, né, esclarecedora, acessível. Acho que é isso que é importante, né, que é um grande, é nosso legado aqui também, né, distribuir, compartilhar a informação, favorecer a saúde, né, do maior número de pessoas possível. Exatamente. Quanto mais pessoas saudáveis, melhor vai ser para todo mundo, não é? Isso. Então tá, querida, você quer dizer alguma coisa para a gente encerrar? Quero agradecer a oportunidade, para que qualquer dúvidas, nós temos na nossa página .br todo o portfólio. Vocês podem entrar lá, dar uma leitura e, é claro, entrar no Perfinity, fazer perguntinhas, a gente todas, fiquem à vontade. Também, a gente pode marcar e voltar aqui e falar mais. Joia. A Samanta está perguntando, só para finalizar, quando vai ser o sorteio, né? Da fórmula. Então, vou informar para quem chegou depois. Se inscrevam aí rapidinho na bio da Manipulata no Instagram. As pessoas inscritas vão concorrer a, né, uns 30 dias de tratamento com o Cardiolife, do Cardiolife. E a gente vai fazer o sorteio amanhã pela manhã, posta no Instagram o sorteado e a gente também faz o contato. Quem não estiver ali atento, não se preocupa, que a farmácia faz o contato com a pessoa sorteada, tá bom? Maravilha. Então é isso. Muito grata novamente. Dani, um beijo para você. Disponha. Fique com Deus. Até a próxima. Até, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada pela audiência. Obrigada por todos. A Manipulata também está à disposição, né, para qualquer dúvida. Eu e a nossa equipe de farmacêuticas interage com a gente aí pelo Instagram, pelo WhatsApp, nossos canais. A live vai ficar gravada. Já vou publicar ela agora mesmo no Instagram e amanhã também a gente sobe para o nosso canal do YouTube. Tá bom? Tchau, Dani. Obrigada. Beijo. Um beijo.